Pergunto pra você, torcedor tricolor, há quanto tempo você não dormia, assim, aquele sono tranquilo, aquele sono leve, acordando domingo, assim, de bom humor, de bem com a vida, relaxado depois de uma vitória? Finalmente, né? Porque acho que a sensação depois dessa vitória com o Bahia, sobre o Bahia, é diferente daquela sobre o Bragantino. O Fluminense não fez um bom jogo contra o Bragantino. Ontem teve momentos difíceis, um momento difícil foi o final do jogo contra o Bahia, levou um certo sufoco ali, mas assim, eu acho que foi uma atuação que, de um modo geral, deixou todo mundo muito mais satisfeito, né, pelo que o time fez, principalmente por estar bastante desfalcado e também porque tinha um jogador a menos desde os 30 e poucos minutos do primeiro tempo. Então é uma vitória que, sem dúvida, traz um sentimento bem positivo para o jogo da próxima terça-feira. E aí, ao mesmo tempo, veio a informação de que o Fluminense está contratando um jogador uruguaio de 24 anos, talentoso, que é o Léo Fernandes. Falei no vídeo aqui, vídeo de ontem ainda que eu gravei lá no Maracanã, com a repercussão também da Zona Mista. Quem ainda não assistiu, tem mais informações lá com as entrevistas do Lelê, do Keno e também do Perani que passaram na Zona Mista. E aqui neste vídeo eu vou trazer para vocês aqui o que eu consegui apurar em termos de informação, basicamente sobre o que está faltando aí para que a gente possa cravar esse acerto entre Fluminense e Léo Fernandes. E também trazer mais informações de análises que já foram feitas sobre esse jogador para você construir a sua própria análise, para você possa ter uma opinião mais bem embasada sobre esse possível reforço do Fluminense. Então deixa aquele like aí esperto, se inscreva no canal se você não está inscrito, puder se inscrever, te agradeço muito, né? Já estamos aí caminhando para 70 mil inscritos, conto muito com vocês todos os dias aqui, para quem puder se tornar membro e passar a fazer parte daqui do grupo exclusivo de WhatsApp, somente para membros do canal, agradeço ainda mais a vocês. Mas olha só, rodada do Campeonato Brasileiro segue hoje. Tem Grêmio e Curitiba, Palmeiras e Botafogo. Um jogo que interessante aí, são times que estão logo à frente ali do Fluminense na parte no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. América Internacional, Bragantino e Goiás, Santos e Flamengo. E eu vou deixar aqui a dica 1xBet para você. No comentário fixado tá aqui o link da 1xBet. Pode me dar essa moral de fazer o seu cadastro lá na 1xBet? Se você fizer isso, me ajuda demais. Mesmo se você já tiver cadastro, utilize o cupom 1xLessa para ter bônus exclusivos lá na 1xBet, bônus exclusivo aqui para inscritos no canal do Lessa. Vai lá, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, das maiores casas de palpites esportivos do mundo, e tá acreditando aqui no meu trabalho. E hoje, vou dar essa dica aqui, Grêmio e Curitiba, pagando 1,43 a vitória do Grêmio. Não tá pagando tão bem assim, porque o Grêmio é muito favorito. Até por isso é uma baba aqui. Acho que o Grêmio vai ganhar esse jogo contra o Curitiba. Então dá para você botar uma graninha ali e ser feliz depois dessa vitória sobre o Fluminense. Vai lá, corre aqui, clica nesse link, utilize o cupom XLessa e vá ser feliz neste domingo. Muito bem, galera, eu vou começar com informação, né? O que eu consegui apurar, o Gabriel Amaral lá no Raiz Tricolor trouxe hoje algumas informações também que dá pra gente juntar aqui, fazer enfim, um compilado. O Gabriel disse que essa negociação deve ser a custo muito baixo, né? Um valor simbólico praticamente. O que eu tinha escutado até o momento é que seria um empréstimo, o Fluminense iria pagar por esse empréstimo, que não seria um valor alto. Então essas informações, elas estão batendo. O que é muito bom, né? Você pegar um jogador com essa categoria, promissor, sem pagar pelo empréstimo, é porque o Toluca realmente estava querendo fazer negócio. E aí a gente vai tentar entender melhor os motivos de tanta vontade em negociar esse jogador dessa maneira com um custo muito baixo. E o que está faltando basicamente? Já começo logo com essa informação. Está faltando basicamente pro negócio fechar. É que o Fluminense ele vinha trabalhando com muita cautela e tentando trabalhar bem o sigilo, como vem fazendo nas últimas negociações, porque é uma grande oportunidade de negócio. E, obviamente, que vazando essa informação, isso poderia despertar o interesse de outros clubes com maior poder financeiro que poderiam atravessar essa negociação. Então, o receio é esse. Por isso, as pessoas que eu consultei, elas não cravam que o negócio está fechado. Por quê? Porque falta assinar o contrato, né? Falta chegar aqui no Brasil, aquelas questões burocráticas, fazer exames e assinar o contrato.
já há um acordo verbal entre as partes. Mas como esse negócio vazou, há um temor de que outro clube possa tentar atravessar essa negociação. O Fluminense vem monitorando já esse jogador já há muito tempo, como o próprio Gabriel disse que ele já estava no mapeamento, perdão, do scout desde a época que ele estava lá no Fênix. Então, basicamente é isso. Assim, o Fluminense já tem uma negociação muito bem encaminhada com valor de salário, né, com composição de salário. É uma outra coisa que vale a gente apurar também, se o Fluminense vai arcar com o custo integral do salário do Léo ou se vai ser dividido com o Toluca. Mas, assim, está muito bem encaminhado. A questão é só agora formalizar os últimos detalhes para que ele possa chegar aqui e assinar contrato e aí nesse meio tempo torcer para ninguém atravessar a negociação. E aí eu separei aqui duas análises que eu encontrei que eu achei interessante, que essa análise aqui é diferente porque do Marcos Luiz, que ela se baseia em números do FM 2023, do Futebol Manager. E são números que você tem que pagar para ter acesso. É uma base de dados. Óbvio que não necessariamente tudo vai corresponder 100% à realidade, mas serve, eu achei interessante para a gente entender o potencial, o que esse jogador tem de melhor a oferecer. E aqui ele diz, o Léo não é só um meia centralizado, formado pela boa escola uruguaia, o atleta pode ser aquele construtor que joga aberto pelas extremidades ou centralizado. Isso acaba o tornando valioso nas mãos de um treinador com capacidade. Então, assim, ele é um meia que pode sim jogar centralizado, mas normalmente ele vem mais da direita da esquerda. Mas quando a gente olha esse mapa de calor aqui, que obviamente não reflete a realidade de todos os jogos, a gente vê que é um cara que flutua muito dentro de campo. Né? Um cara que se movimenta muito. Vamos lá, aqui ele traz alguns números, cruzamentos, finalizações, chute de longe, drible, técnica. Tudo isso está na base de dados do Futebol Manager. Ele tem uma base técnica bem acima da média, olhando a base de dados e a carreira, e conseguimos ver que estamos falando de um talento bruto e bem agressivo. Nas mãos do Diniz terá um jogo de posse bem estruturado e bons encaixes, onde ele precisa evoluir. Ele tem todas essas informações aqui, elas batem com as informações que a gente tem já de pessoas que analisam o futebol mexicano, de avaliação, enfim, de alguns perfis em relação ao futebol desse jogador. Falta um pouco de suporte técnico para sustentar o jogo de suporte defensivo. Dentro de campo, o jogador não tem isso em sua rotina. Então, ele tem dificuldades na recomposição, tá? Na recuperação de bola e também na parte física, que ele vai citar aqui mais à frente. Um ponto que é muito citado aqui, que eu já vi em diferentes lugares sobre ele, é um jogador muito individualista. Aqui, falta de uma coletividade e essa carência sempre foi pedra no sapato, até porque o futebol pede isso. Olhando para o trabalho, o Diniz vai precisar ver. Isso ele teve dificuldade no Tigres, 2 treinadores passaram por lá e eu vi uma pessoa comentando que nenhum dos dois conseguiram dar jeito no Léo Fernandes. Então ele é muito individualista. E pelos lances, alguns lances que eu vou trazer aqui também, dá pra gente perceber isso, de fato. Agora, aspecto físico. Ele tem 1,67 de altura, então ele é muito baixo, é leve, por isso ele tem velocidade, mas ao mesmo tempo é um jogador que no embate físico ele não é bom. Para um jogo físico, não, em tese não funcionaria tão bem. E aqui a gente tem um jogo muito pegado fisicamente. Então por isso é muito importante a gente destacar que a gente está falando de um dos jogadores mais talentosos, isso é certo, do futebol mexicano hoje, mas a gente tem campeonatos muito diferentes. Aqui ele provavelmente vai ter que passar por uma adaptação ao nosso estilo de jogo, que é mais próximo ao futebol europeu do que ao futebol uruguaio, do que ao futebol mexicano. Em tese, você tem como valorizar um pouco mais os jogadores mais técnicos que não trabalham tão bem sem a bola, né? Como o caso do Paulo Henrique Ganso, por exemplo. E aqui ele fala, ninguém é melhor que o Diniz para receber um atleta um tanto dinamismo e técnica, precisa evoluir sem a bola, até para ser... E aqui ele fala, ninguém é melhor que o Diniz para receber um atleta que tem dinamismo, tem técnica, mas que precisa evoluir sem a bola, até para ser mais participativo. Olhando pela ótica, pode aproveitar sua finalização longa e passos agudos para atacar o gol adversário. É um cara que pisa muito, muito na área.
tá? Um cara que pisa muito na área, que chega, que finaliza. Então, enfim, aqui tem a avaliação final. O Fluminense acha no mercado um atleta que pode enriquecer seu elenco, mas não de um treinador que sempre foi marcado por tirar o melhor nas mãos de um treinador, que sempre foi marcado por tirar o melhor do individual com um bom coletivo. O Diniz terá essa oportunidade novamente. Aqui o Marcos Saboias também faz algumas análises bem interessantes, eu queria trazer aqui, lá no Twitter dele. Ele fala que o Léo Fernandes é tranquilamente um dos jogadores mais qualificados tecnicamente do campeonato mexicano. É um jogador jovem, promissor, que acabou caindo no mesmo contra o Vigário que muitos atletas. Ir para a Liga Mexicana por ser um caminho mais curto para chegar no Campeonato Espanhol. Então, a vinda aqui para o Brasil certamente tem o intuito de ele ganhar projeção e aí chegar mais facilmente ao mercado europeu. Ou seja, uma ponte. E eu, sinceramente, não vejo problema nisso, porque você não está aportando uma grande contratação, você não está aportando muito dinheiro na contratação, você vai ter a oportunidade de, se ao final do empréstimo não render, devolver o jogador e vai ter a opção de compra fixada, então é importante isso. Vai ter a oportunidade de comprar, a gente tem que ver também qual o valor dessa opção de compra para ter mais detalhes. E, enfim, se por um acaso o Fluminense conseguir exercer essa opção de compra e esse destaque vai para a Europa, beleza, está fazendo uma negociação, provavelmente vai ter uma vantagem. Senão você vai, se der certo, você vai exercer uma vantagem técnica. É um cara que vai te dar um retorno técnico, por mais que não te dê um retorno financeiro. Então, isso de toda forma, é um cenário muito positivo. Agora, ele tem 24 anos. Ele precisaria arrebentar e muito bem para chamar a atenção do futebol europeu para ter condições de ir para uma equipe competitiva na Europa. Porque a gente sabe que depois de 24, 25 já fica um pouco velho para jogar no futebol europeu. Ele fala, como não gosto de me prender os números, dei uma pesquisada. O jogador já conhecia, mas é necessário entender por que ele acabou perdendo espaço no time, mesmo sendo um jogador tão importante. Pelo visto, a narrativa pesou, mas não foi só isso. Ele foi mal em um momento decisivo. Aqui eu vou no site O Gol rapidinho para mostrar que ele tem 39 jogos desde julho do ano passado, a temporada, 10 gols, tem 12 assistências. Então são números muito bons. E de fato, ele perde espaço no Clausura, que é o segundo turno do Campeonato Mexicano. E aqui, obviamente eu não vi esses jogos, mas ele teve uma atuação, apesar de ter feito gol, aqui são quartos de final, Toluca e Tigres. O Toluca levou 4-1. E ele faz um gol. Sendo titular nesse jogo aqui. E depois, no jogo da volta, ele é reserva. O Toluca venceu por 3-1. Ele entra já aos 76 minutos de jogo. Então aqui ele cometeu falhas que a gente tem que precisar melhor para saber o que é, mas ele foi muito criticado devido a esses confrontos aqui decisivos contra o Tigres, pelas quartas de final do Campeonato Mexicano, tá? Isso foi no dia 14 de maio. Aqui na primeira parte do campeonato, primeiro turno, a gente vê que ele é titular em todos os jogos. Esse aqui não, entrou no segundo tempo, mas é titular na grande maioria dos jogos. Depois ele perde espaço. E aí muita gente falou em problemas de relacionamento com o treinador. É um cara que não é, assim, tem alguma dificuldade de relacionamento com o grupo. Isso aí também vi muita gente comentar. Mas na reação dos mexicanos é muito mais lamentado que o contrário. A torcida do Toluca, a grande maioria, está lamentando muito a saída do Léo Fernandes, porque é um jogador muito talentoso. Isso aí é fato, tá? Então vamos lá, seguindo aqui com o Marcos. A posição que se mostra melhor é de meio armador ofensivo, pisando na área e se movimentando para criar por dentro. Diferente do Ganso, ele progride mais com a bola para clarear jogadas e criar soluções com passes em espaços mais livres. Não dribla procurando contato. No Toluca rendeu assim. Peguei esse recorte de um jogo que exemplifica bem sua movimentação predominante, centralizada e apoiando em todos os espaços do ataque, buscando sempre a finalização por dentro, principalmente trazendo da direita para a esquerda. Jogava de 10, então um cara que sai mais da direita para a esquerda, que hoje é a função que faz o João Ares. Mas a gente sabe que o Ares tem facilidade para atuar dos dois lados, não seria nenhum problema, né? E aqui a gente vê esse mapa de calor, esse recorte aqui, como mais uma vez, como ele se movimenta bastante, né? Mais acentuado aqui pelo lado direito. Né, e finalizando, sempre puxando para dentro, finalizando mais centralizado. Na sequência da temporada, o time mudou um pouco o modelo de jogo, explorando mais a verticalidade das pontas e o jogo aéreo, quase sempre atuando 4-4-2 bem ofensivo. Com isso, a posição de 10 sumiu para o Léo
e ele precisou jogar como ponta direita, cortando para dentro. Tem vários gols que ele fez assim. Ele fala assim, o Garcia lateral direito é bem agudo, as posições ainda se casavam e ele ainda rendia bem, mas claramente sem a liberdade de apoiar em mais espaço do campo como tinha antes. Então houve uma mudança tática que pode ajudar a explicar essa perda de espaço. Outro motivo foi a forma como joga, conduzindo mais a bola e progredindo com controle de tempo. Com a mudança no modelo, evidentemente as melhores jogadas do Toluca são soltando a bola mais rápido. E ele demora a sair do pé do Léo. Quanto mais rápido o time define, mais espaço tem. Por isso os pontas utilizam bem demais e procuram enfrentamentos pelo lado. O Toluca passou a trocar mais passe e os jogadores passaram a ter menos média de tempo de bola no pé. Isso acabou prejudicando a adequação do meio-campista, a forma como o time vinha tentando jogar. Ele é um cara que prende a bola, um cara que tem essa característica de prender mais a bola. Então, houve uma mudança no estilo de jogo que pode ter atrapalhado essa sequência dele. Evidentemente, o Léo é um ótimo jogador, com muita qualidade, e até me lembra um pouco o Ares, ainda que o colombiano seja mais rápido e insinuante, e o Uruguai mais criativo. Vamos esperar a adaptação e o que ele entrega numa liga mais competitiva em outra língua. Então é isso, é aqueles indicadores negativos, né? Para a forma como o Fluminense joga. Dificuldade para solucionar a jogada em curto espaço, por isso tenta sempre clarear. Baixa estatura e equilíbrio físico, perde muitas disputas, como já falamos aqui. Não foi bem em momentos decisivos. Apesar de ser um jogador rápido que joga pela ponta, é muito mais um criador de jogadas do que um atleta de enfrentamento no 1 contra 1. Ou seja, não é esse reserva do Keno e nem uma alternativa ao Cleison. O Fluminense ainda vai atrás do ponta desequilibrante, é o que está falando aqui o Arboez. Então ele não é esse ponta de velocidade, é um jogador de criação que cai também pelos lados. É aquele meia, é um meia mais clássico, mas que se adapta ao futebol atual. Ou seja, caindo mais pelos lados. Então é isso, galera. A gente está falando de um jogador muito talentoso, muito promissor, uma contratação assim bem criativa, uma contratação que sai do lugar comum, que nos surpreende muito positivamente. Vamos aguardar para acertar agora, talvez nessa segunda-feira a gente já consiga cravar, o negócio está fechado, para não ter nenhum tipo de surpresa negativa e aí é esperar para ver como que ele vai se adaptar a esse time do Fluminense que dê tudo certo porque de fato empolga. Acho que tem tudo para ser uma grande opção, beleza? Deixe aí seu comentário, o que você acha, sua opinião, sua visão sobre esse possível reforço do Fluminense e a qualquer momento eu volto com mais informações. Tamo junto, valeu!